é o nosso terceiro encontro, o dia que nós vamos fazer a coagem das tinturas. Nós preparamos a tintura no módulo passado e hoje a gente vai coar. Coar uma tintura não é uma coisa difícil. Coar uma tintura, tecnicamente, é fácil, relativamente precisa seguir. Mas a gente já até comentou isso ontem, nós não fazemos simplesmente uma técnica, né? Nós trabalhamos com energia, né? Tanto que aqui eu acho que não tem ninguém que seja, a não ser a Osneri que veio, que seja farmacêutico, que seja da área de bioquímica, né? Eu sou da área da saúde, mas não trabalho com bioquímica. Então a gente trabalha com essa parte da fitoterapia e principalmente da questão energética dessas plantas. Então, coar uma tintura, assim como fazer, é uma oração. E a gente vai estar se doando para estar fazendo essas tinturas, não só, às vezes algumas pessoas têm, não só com efeito econômico, mas também principalmente curativo. Então, assim, a gente vai, além de entender a técnica, saber fazer, ter muito respeito por essas tinturas, agradecer cada planta que se doou de fácil. Tem algumas técnicas, algumas coisas que a gente vida delas para a gente poder estar usando como medicamento para estar ajudando as pessoas que estejam necessitando deles. Então, a gente vai fazer isso com muito respeito, com muito carinho, né? Com muita atenção, né? É bem metódico tudo, vocês viram que até na lavagem a gente já começou, porque a gente já esterilizou os vidrinhos, lavou, passou álcool, deixou secando, arrumou os vidrinhos, as tampinhas, as etiquetas, toda a vidraria que está aqui, a gente lavou e passou álcool. Então tá tudo limpinho, pronto para poder receber essas tinturas que ficaram 40 dias, às vezes até um pouquinho mais de 40 dias, com uma pessoa ou duas que ficou ali cuidando, que ficou agitando, tirando toda essa propriedade, todo esse ativo químico, né, essa ação dela de dentro da planta, né? E agora a gente vai pedir para que ela vai se retirar. E a gente agora vai receber esse princípio para a gente poder estar passando para a gente e para as outras pessoas que estejam precisando também, tá? Eu gostaria, assim, que a gente, primeiro, antes de a gente iniciar, já fizemos uma oração ali, mas abaixar a nossa cabeça, um minutinho em silêncio, e agradecer a todas essas plantas, que também são ser vivos, por mais que algumas estivessem secas, mas foram plantas um dia, a gratidão delas terem se doado para a gente ter feito essa medicação, extrair esse princípio ativo delas hoje. Bom, agora a gente vai demonstrar, depois que a gente fez as tinturas, agora a gente vai coar cada tintura. O primeiro procedimento que a gente sempre faz, onde a gente vai trabalhar, a gente passa o álcool 70 na nossa bancária. Então a gente passa com o papel toalha, né? Limpa a nossa bancária, onde a gente vai estar usando. Todo o nosso material já está esterilizado, está limpo, porque a gente já fez isso previamente. Aí a gente vai, de novo, higienizar nossas mãos, passar álcool 70 na mão. Vocês viram que o álcool 70 é ultra eficaz, né? Até no início da Covid tentaram tirar, que ia passar outra coisa, depois acabaram voltando atrás, porque não, tudo, o álcool, a maioria das coisas ele mata. Então por isso que a gente usa e tem confiança no álcool 70. Eu vou usar uma proveta, essa proveta tem 2.000 ml, né? 2 litros, tá? Eu estou usando um coador de plástico e eu vou usar um papel de plástico, um papel também para poder coar. Eu já falei que ele tem uns furinhos a mais. Eu podia estar usando também esse coador, que também é muito bom, né? Que daí inclusive ele é reutilizável. E eu poderia estar usando também o de pano, que é esse aqui. Eu tenho até um lavado aqui. Já lavei, já passei álcool nesse daqui, no bom e café que a gente fazia antes. A gente usa esses, né? Para poder estar coando. E eu vou coar agora uma tintura de planta verde, que a gente usou a folha dela mesmo, que é a Lípia alba. Qual que é a Lípia alba mesmo? Igual qual? Cidreira de folha, não é isso que a gente usa? É a cidreira de folha, tá? Aí eu vou passar álcool também no vídeo, já lavamos ele previamente, mas eu vou passar mais um pouco de álcool para ver a importância de estar lavando. Tem que ter etiqueta, porque aqui eu sei que a planta é lípia, que ela foi verde, eu anotei. A data que você fez, né? E aqui a quantidade que eu coloquei de grão, 33,5 gramas. Quantos ml de álcool eu coloquei? 335 de álcool. 100%. Aí eu vou chacoalhar bem ela para misturar bem, né?
eu coloquei uma tampa, como a tampa é de metal, eu coloquei o plástico filme, né? Para poder proteger, para não pegar no metal, porque o metal ele enferruja, tá vendo? Com a proteção ele não enferrujou. E eu já estou trocando essas tampas de metal por tampa de plástico, para não ter problema de contaminar e passar a ferrugem para a tintura. Isso também a gente consegue fazer. Aí agora, eu usando a peneira para colocar a maior filtração mais grosso aqui, eu vou fazer simplesmente isso daqui, ó. Vou verter o líquido. Olha a cor dessa tintura. E a gente depois vai conferir. Será que esse teor alcoólico tá bom? Ó, ele tá brilhoso, tá límpido, mas a gente vai conferir. Ele tá até brilhoso um pouquinho a mais, né? Pode ser que ele esteja um pouquinho mais alto do 70%. Coloco toda a borra aqui. Paciência, não tem dificuldade nenhuma. Pois, colocou, né? E aí a gente vai ver, vai agora aguardar, né? A gente sempre tampa. Eu tenho lá no meu aquelas redinhas também, aquelas de tampa, como chama aquilo? De tule. Porque coloca para poder proteger, né? De bichinho, de alguma coisa contaminar. Pode ser também uma toquinha dessa? Pode ser toquinha, paninho, qualquer coisa que ajude. Eu vou pôr isso aqui para não... Isso, só para não voar. Então aqui a gente vai aguardar e depois a gente volta para ver como é que vai estar. Tem a tampa não. Isso sem contar que a gente também corre o risco de ter uma tampa com um produto de uma e pôr no produto outro e trocar os nomes. Sim, para não misturar. Agora aqui é metodologia, né? E fazer tudo em série. Então eu vou ali, vou deixar perto aqui para eu não misturar, né? E aguardar. Esse que fica aí, pode colocar um álcool, dar uma balançadinha. Calma aqui, nós vamos deixar aqui. Nós vamos tirar o que está aqui. Calma. Ó, não vou jogar fora, lembra? Vou, inclusive, pegar um papel para não pôr o plástico aqui, ó. E vou deixar ele aqui no stand-by, que daqui a pouco eu vou poder precisar dele. Então eu vou colocar aqui agora para ficar mais fácil de vocês verem. E agora eu vou observando aqui qual a quantidade. Qual que é a mesma quantidade? Olha a importância de você não jogar fora e o ideal seria rotular o vidro e a tampa. Porque quando eu vou coar todas as tinturas, eu posso misturar uma com a outra. Então eu tenho que ter a tampa com rótulo e o vidro também. Porque senão eu vou pegar essa tampa aqui de uma tintura e colocar na outra. Como chama isso? Contaminação cruzada, que a gente chama, que é quando você pega de uma e põe na outra, aí você mistura. Então você está contaminando a sua tintura. E agora eu vou deixar essa tintura descer todo esse líquido. Aqui é a questão de... A gente está esperando agora a coagem dessa planta verde, que é a Lípia alba. Enquanto ele está gotejando, está vindo, a gente vai agora fazer com a planta seca. Nós vamos usar aqui a calêndula. A gente sempre olha para o vidro, tá? Uma coisa importante, observar como está a sua tintura. A calêndula é amarela, ela não perde muito esse amarelo dele. Mas vocês viram que essa aqui, ela não ficou mais branquinha, que ela é bem verde? Aqui também a gente sabe que já tirou os princípios ativos. Você pode analisar a sua tintura, mesmo sem o alcômetro, assim, só a princípio. Eu olhei para essa, ó, tá amarelinho o líquido, parece que tá... Ó, a gente vai olhar depois, ver se ela não tá um pouquinho turva, talvez precisa corrigir um pouquinho o teor alcoólico dela. Então a gente olha, tem algum bichinho que às vezes sem querer caiu, ou tem alguma coisa errada, aí a gente também tem que descartar a tintura, tá? Tudo isso você tem que observar. Eita, aqui esse apertou. Eu tirei, vou tirar ele. Eu já tinha limpado ele, tudo, né? Agora eu pego de novo aqui a peneira e vou, ó, verter o líquido pra cá. Essa calêndula, para que ela serve? A calêndula é, só um pouquinho, a calêndula é planta seca, então aqui eu usei álcool 70. Ó, aqui ó, calêndula 20 gramas seco, quanto que eu usei de álcool 70? 200, então eu tenho que tirar 200. Aqui tá a data que eu fiz para saber quando que foi, certinho. Eu posso, se tiver bem firme, eu posso até deixar o vidro aqui para ele pressionar um pouquinho mais aqui, porque a planta é seca, né? Para dar uma pressão para poder vir. Como a gente está num ambiente muito seco, ele evaporou bastante, por isso que a gente sabe que não vai dar a quantidade. Aquela pode até dar, mas esse não é, eu já tenho certeza que não vai dar, que a gente vai ter que fazer uma correção. A gente faz a coagem, quando termina toda a coagem, aí a gente vai ver qual é a correção que eu vou fazer. O que eu vou corrigir? O álcool, a água, álcool 70, álcool 100, tá? Aí isso aí é um depois. Agora a gente vai simplesmente coar e observar. Deixa a erva curtir.
Quanto mais fino, quanto mais você consegue fazer com que a parede celular da planta se triture, né, é melhor. Aí a gente tem uma segurança de 30 até 40 dias, a gente sabe que extraiu. Quando você não consegue quebrar muito a parede celular, aí às vezes pode ser que precise de um tempinho a mais. Ou quando é pó, você com 15 dias já consegue. Desde que você tenha uma agitação. Essa agitação dessas partículas para extrair esse princípio ativo da planta deveria ser diário. Mas a gente nem sempre consegue diário. Então a gente tenta pelo menos uma vez por semana ir lá e fazer a oração, colocar a intenção, né? Para que serve a calêndula? Alguém perguntou aí. Para que serve a calêndula? Sim, mas para que serve? Ela perguntou. Não, sim, então. Mas... Eu sei que é ela, mas... Hã? Ela Calêndula... alergia e ela também é para garganta, inflamação da garganta e em certos casos, câncer. Tá. Dentro da linha, porque assim, eu até tinha que falar isso no início, mas dá pra gente falar agora, existem várias linhas, assim como existe várias linhas de, tanto tem várias religiões, na medicina tem várias linhas de tratamento, na fitoterapia também não podia ser diferente, que tenha várias linhas. Dentro do que a gente está fazendo aqui com vocês hoje, seguindo, é uma linha de tratamento, como sou eu que estou fazendo essa condução, essa coisa, a gente está seguindo aquilo que a gente aprendeu. Então eu tenho a técnica que eu aprendi, com a doutora Osneri, como com outros profissionais que eu já fiz também, com a Pascoalina, com outras pessoas. E tem pessoas que têm outros métodos também de coagem ou de preparo da tintura. E tá tudo certo, desde que você siga uma metodologia, siga ela do início ao final. Então eu faço a tintura conforme eu aprendi e tô coando conforme eu aprendi. Eu sei que a dona Adilis tem também uma forma dela, que ela faz e que também dá certo e que também funciona. E eu tô falando isso para falar da calêndula. Porque dentro do que eu trabalho, do que eu aprendi, a gente não usa calêndula internamente. A gente usa calêndula, a Osneri falou disso, externamente. Porque ela tem um efeito estudado de tetarogenia. O que é isso? É quando pode dar má formação em alguma coisa usado continuamente, tá? Esporadicamente, uma coisa assim, até, vamos supor assim, uma semana ou 15 dias, não vai causar isso. Mas a gente não, então a gente prefere não usar a calêndula interna, só a externa. Então a gente usa para pele, para vermelho, para queimadura é fantástico, assim, filho vai pro sol, queima, você passa um creminho de calêndula, funciona que é uma beleza. E ela também é cicatrizante, por isso que algumas pessoas usam internamente. Mas como o barbatimão, como outras plantas que têm esse efeito de além de mudar algum problema nos órgãos da pessoa, pode também estimular células de crescimento anômalas e tornar aquilo que a gente não quer, que é tal do CA lá, do câncer. Então é isso assim, a gente então é uma opção. Dentro dessa linha de tratamento a gente não usa nesse sentido. Então a gente usa a calêndula mais para uso externo. Cicatrizante, cremes, calmantes, tá? Mas sempre respeitando a metodologia de cada um e de como foi que aprendeu. A gente tem que ter sempre esse respeito nesse sentido. Então, ó, viram, olha por que eu coei planta seca com planta verde? Olha a planta verde, que eu comecei primeiro, ela ainda continua pingando. Mesmo que ela, e a gente vai fazer aquilo, ó, aqui que eu coloquei a tampinha aqui, ó, mesmo que ela teria que ter 335, certo? Deixa eu ver se eu consigo virar para vocês verem aí, ó. E, ó, vou ver aqui, ele começa, aqui, ó, aqui embaixo é 100, aqui é 200 e aqui é 300. É que se eu virar muito pode derrubar, 300. Eu preciso de 335, então ainda não deu, né? Então tem 310, 320, 330. Caiu aqui. Na verdade, aqui nem vai, aqui como ele está subindo de 200 em 200, então seria 200, 300, 400. Então aqui, se chegasse no 300, eu já pegaria uma proveta menor para ficar mais fácil, olha aqui, ó. Aí os 35, depois eu meço aqui, porque aqui não vai ter a precisão, tá vendo que não dá a precisão? Eu estou subindo aqui, ó, de 50 em 50. E eu preciso de 335. Então eu vou colocar depois aqui, ó. Essa proveta tem 5, 10, 20, 30, 40, 50. Essa é de 50 ml. Aí eu vou colocar esse negocinho azul, serve para isso, para ficar mais fácil. Você coloca onde você quer, eu quero no 35. Aí depois eu venho e coloco aqui para eu medir exatamente. A proveta é o que dá mais preciso, mas não precisa ser só a proveta. Pode ser Becker,
é o segundo mais preciso. E pode ser também aqueles medidores de cozinha que a gente tem quando a gente está fazendo mais caseiro, né? Não é tão preciso, tá? Ele dá a diferença. É, o copinho de medidor. Pra você ter uma ideia, esse daqui tá, a gente dá a diferença desse. Esse é o mais preciso. Então, assim, a gente sempre, se você puder e quiser fazer uma coisa mais certinha, se você puder adquirir uma coisa com mais, também dá para fazer com o outro sem problema. Dá até para poder medir, que nem eu falei, no vidro, faz a fita métrica, coloca e mede aqui também. Porque se você colocar o álcool nesse e você coar nesse, aí você vai estar sabendo que você está fazendo igual. Se você colocar o álcool nesse e coar nesse, vai dar muita diferença. Então eu sempre coloco o álcool, como eu tenho, na proveta e tiro na proveta, porque aí eu sei que é sempre a mesma medida. Agora, se eu mudo, se eu coloco no becker ou no outro, depois dá diferença. Daí eu fico na dúvida, será que eu corrijo ou não corrijo? Então sempre use o mesmo, né, para você ter o padrão das tinturas. Esse continua pingando, esse já está parando de pingar, né? Pega o dedo. Aí. Então o que eu faço agora? Tiro aqui. Ó. Lavo de novo a minha mão, unha curta, sem esmalte, sem creme, né? Agora eu vou pegar calêndula. Que álcool que eu pego? 70. Aí olha só que bonitinho, ó. Eu vou dar uma borrifada nele aqui, ó. Por que eu tenho que borrifar o vidro? Vou tirar tudo, eu aproveito tudo. Então eu vou dar uma mexidinha. Até depois, antes disso aqui, ó, eu posso vir aqui com a minha mão limpa, higienizada, né? Tudo que vocês já sabem. E dou aquele choro, né? Ó, tá saindo? Ó, então um chorinho aqui. De preferência, não entra lá dentro da tintura, que você contamina ela, tá? Então, será que a gente usar uma máscara, será? Em casa não, né? Mas no laboratório sim. No laboratório é tudo diferente, a gente tá fazendo uma coisa mais caseira, né? Então eu vou até onde que eu vejo que pinga, ó. Elas ficam armazenadas num ambiente fresco e arejado? E escuro, tá? Esse vidro tá assim, mas ele tava no armário, fecharam. A tintura precisa de ambiente escuro. No armário, certo? Ou você pega, eu não tenho um armário para colocar. O que eu faço? Eu pego aquele papel de pão, que você compra pão, aquele papel que saquinho, você coloca e veda em cima. Jornal também? Sabe o que pode ser também, que eu já usei? Papel alumínio serve. Uma caixa de papelão. Mas sabe quando você compra calçado, não vem um negócio para colocar o sapato, aquele paninho que vem dentro? Eu tô usando dele, que ele encaixa certinho. Ou você faz um paninho assim, eu vou mostrar depois aí, um saquinho. Ó, não pode esquecer, quanto que tem que coar dessa calêndula? 200. Ela tinha dado 100. Metade foi evaporada, então eu tenho que ainda ficar ali, ó, começou a pingar de novo. E for até ela chegar no 200. Mas aí é que tá, se você pegar o álcool e jogar em cima, ela não vai extraindo devagar. Por que eu tô colocando o álcool para extrair aqui? Porque ficou faltando o princípio ativo que tá aqui na planta. Então eu vou borrifando aqui, ó, e ela vai... Vai passar e não vai pegar o princípio ativo. Por isso que para mexer com isso aqui tem que ter paciência, tem que gostar. Vai ficar pingando, eu vou deixar pingar até extrair para chegar no meu 200. Espera um pouco para ver, porque se eu passar também... detalhe. O ansioso vem, para que ficar borrifando? Então eu vou pegar e pôr lá. Ou então borrifa e não deu tempo de coar. Aí é 200, não é? Aí tirou lá 210. Você acha que a sua tintura ficou a 10%? Não é 10% que eu quero que fique na tintura mãe? Então ela vai diluir mais, então o efeito dela vai ser menor. Por isso que eu não posso ficar borrifando sem parar. Eu tenho que esperar ver se ela vai ter. Aqui, ó, ainda tá pingando. Vou esperar tudo que ela pode me dar. Depois eu vou tentar vou aos pouquinhos dando um pouco de álcool para ela, o álcool que ela necessita. Então aqui não tem assim, não é uma coisa dificílima, só é questão de ter paciência e esperar. Tomar o ansiolítico primeiro. E uma das coisas que a gente viu que não funciona é a pressa, né? Já que para começar no processo é 40 dias. Então, não dá para trabalhar com pressa, né? Parou de pingar essa, eu vou mexer nessa agora. Então eu tenho que lavar a mão, passar álcool para tirar daquilo que eu estava mexendo. Agora eu vou espremer um pouco essa. Olha a diferença. Tá saindo alguma coisa? Essa é a planta verde, né? Ó. Tá vendo? Demorou e olha como a cor que ficou. Aí agora
Qual é o álcool mesmo? Que se, como é que é o álcool que eu uso nessa? 100. Então, ó. Se pegar, nesse momento que você está aí, se pegasse essa erva do coador, voltasse ela para o vidro e colocasse o tanto de álcool, que mais ou menos, né? Porque agora vai ser questão de mililitros só, né? Voltasse para o vidro, fizesse todo o processo como se fosse de coagem, não dá no mesmo do que ficar borrifando? Foi o que eu expliquei para ele, porque a gente está querendo extrair o princípio ativo da borra, porque está preso na borra. Se eu colocar o álcool direto lá, eu não vou sair dele. Mesmo que eu coloque no vidro e coloque ela e agitar, não é a mesma coisa que lavar ela que está aqui. Vê se vocês entenderam. Eu volto pro... Eu volto pro vidro, coloco o álcool, chacoalho ele, né? Vai ser todo ele. Mas aqui, eu não vou estar chacoalhando com o resto, eu vou estar limpando o que está aqui dentro. O que ficou preso aqui nessa borra. O resíduo que não escorreu. Que não escorreu. Não vai extrair ou não Então, aqui, ó, eu fui falar de coisa, esqueci de uma coisa que mais importante ainda. Antes de eu colocar o álcool, aqui a gente pode fazer a correção. Eu vou colocar num vidro que eu consiga medir no alcômetro, e aí eu vou ver qual é o teor que tem de álcool aqui. E aí eu vou corrigir com o quê? Com água ou com álcool? Foi. Entendeu? Agora, Ó, a primeira vez que vai coar, não pode pôr no coador de espremer assim? pode. Antigamente você faz isso para poder poupar, porque você imagina coar tudo isso aqui, vai lá no laboratório e começa. Eu já fiz muito isso. Aí dói aqui, dói ali, aí você sai de lá e ajuda os outros, mas dói tudo, né? Então, assim, não faz isso não, que não compensa. E não dá muita diferença. Eu já tentei, a Roseli também já falou que na experiência dela não dá tanta diferença. Eu posso colocar o alcômetro aqui? É isso que eu tô querendo saber. Acho que é muito pouco, não dá, né? Não dá o espaço dele, não é? Então, aí o que eu vou fazer? Vou transferir para um recipiente menor. Aqui eu tenho 2 provetas, mas eu não tenho proveta, eu pego um outro... Só para testar, né? Só para testar. Olha a cor linda que fica. Pega para mim aí o alcômetro. Eu vou pegar, ó, o 70 tá embaixo, o 100 tá em cima, porque o recipiente é pequeno. Vocês que estão aí, que estão vendo, que álcool que tá? Vou levantar um pouquinho aqui para ver, ó. Ela tem 1 para 70. Tá com 90, Peraí, deixa eu virar aqui. Não vai Deixa eu dar uma olhada aqui. mais de 90. Tá mais de 90. Por que será que tá mais de 90? Porque ela tem mais alto. Não, mas pensa assim, eu peguei uma planta que eu colhi na natureza, ela tá verde, né? Aí eu coloquei o álcool absoluto, e aí era para ter extraído a água dela para chegar a 70, e tá bem alta, 90. O que será que a planta tinha? Tava faltando na planta que não veio para cá? A umidade nossa aqui tá muito... E às vezes essa planta que a gente pegou, que a gente não vai lembrar de onde veio, assim, que trouxe pra gente fazer lá. Pode ser que aquela planta não tinha sido regada naquele... Se eu não me engano, essa planta veio lá... É isso que eu queria que vocês lembrassem. Inclusive foi a gente que colheu lá na fazenda, eu colhi com a Osneri e trouxe pra cá. Até chegar aqui, ela perdeu um pouco da água. E aí olha como ficou alto o teor. Então eu dou pra uma pessoa tomar uma tintura com esse teor alcoólico. Né? Quem tem tendência a beber nem dá nem com 70, mas quem não tem já vai tomar vai dar para uma criança um teor desse, né? Então agora a gente vai pegar, como está muito alto, eu tenho segurança de pôr mais água. Isso aqui é porque a gente está fazendo de uma forma didática, dá para fazer isso mais rápido, mas aí a gente tem que ter experiência, né? 335. Não cheguei, deu 290, parou. Mas o teor alcoólico está 90, agora eu estou pondo água. Pode ser que vai chegar no 335, o teor alcoólico está alto. E eu preciso colocar o teor alcoólico a 70. Tá? Então, às vezes, faltou um pouquinho. Quando a gente viu que a planta estava mais seca, a gente podia ter posto um álcool um pouco menor, porque a gente vai diluir um pouco mais da tintura, mas eu preciso que ela fique a 70, mesmo que ela passe do valor que é para coar. Por exemplo, vou colher a planta, teve muito orvalho. E a planta está mais úmida, aí eu vou ver o teor alcoólico dela está baixo. Aí eu vou ter que acrescentar álcool.
porque ela está muito aguada. Ou então alguém foi lá na horta, molhou e eu não sabia, eu colhi a planta. Então nunca se colhe planta molhada, tem que esperar secar esse orvalho para garantir a tintura melhor. Então é detalhezinhos que fazem muita diferença. Ou está muito seco e essa planta não foi regada naquele dia e eu colho ela e vou fazer. Aí ela fica com teor alcoólico baixo, é alto porque não tem água para diluir o álcool. Nós agora fizemos a correção da tintura de calêndula, que estava com o álcool abaixo dos 70, nós corrigimos acrescentando o álcool absoluto e ela chegou ao teor de 70%, que é o recomendado pela farmacopeia. Agora a gente vai guardar. Tem negocinho lá dentro, pelinho na coisinha. Aí é fora. Não, é fora. Fora, né? Aqui também eu já... Aí, pode pôr tudo aí dentro agora. E detalhe, nós conseguimos chegar nos 200 ml que precisava e conseguimos corrigir o álcool na mesma proporção. Então ficou perfeita a tintura. Cadê? Deixa eu pingar tudo assim. Ó, sempre as gotinhas faz diferença. Ó, que eu falei que acabou, não tem gota. Pega agora o papel filme. Põe aqui e põe a tampa.